Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Eu preciso do teu olhar, olha pra mim. Pois eu preciso do teu olhar. Bom dia. Comecei a live 5h17, agora é 5h21. Ontem eu estava vendo o culto da Lagoinha Alphaville, ouvindo a pastora Lola pregar. E assim, Deus usou muito, muito ela para falar ao meu coração. Então, eu não ia nem fazer live hoje, mas como ardeu no meu coração a palavra, eu preciso transmitir. Eu não posso deixar isso se esfriar sem eu compartilhar aqui com vocês. Então, o primeiro ponto é, eu recomendo vocês irem lá no canal do YouTube, no canal da Lagoinha Alphaville, e veja a pregação do culto de ontem, tá? Foi uma bênção. E eu cantei aqui por último, olha pra mim, Senhor, porque foi justamente isso que ela transmitiu ali na palavra e foi o que falou muito ao meu coração, de nós chamarmos a atenção de Jesus de alguma forma.
porque isso mostra uma inconformidade. A Bíblia fala em Romanos 12:2 para nós não nos conformarmos com este mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. E a renovação é diária, é todos os dias. E talvez você, assim como eu, por momentos da sua vida você teve percas. Por momentos da sua vida você teve que abrir mão de algo que era seu, que pertencia a você. Às vezes desde a infância, se você tinha um brinquedo, você tinha que dar a ele ou repassar para o seu irmão. As coisas que eram suas, que eram para ser suas, nunca foram suas de verdade. Então você cresceu já com esse sentimento, né, de que você não precisa ter as coisas. É até mais além do que a escassez. É o sentimento em que você perde o que é seu. E você vai perdendo, por várias fases, ou algum momento da sua vida foi marcada por uma perca. Mas ainda mais de ter sido marcada pela perca, é você ter se conformado com a situação. É você estar acostumado. Sendo que, na verdade, você, para se autoconfortar, você já decretou, você já colocou uma sentença, bom dia. Você já colocou uma sentença para aquilo que ainda Deus não colocou sentença. Para se conformar, para se confortar, você se conformou. Para se confortar, você não consegue mais incendiar na presença de Deus. Você fica nesse estágio. Se der certo, amém. Se não der, amém. Bom dia. Quantas vezes eu não fui assim? Quantas vezes eu, para me confortar, me conformei com a situação e nem lutei? Quantas vezes... E eu fiz algumas anotações aqui. Quantas vezes nós nos acostumamos com ciclos que são desfavoráveis? Quantas vezes nós nem chamamos mais a atenção de Jesus? Como? Clamando mesmo. Se até a terra clama para a manifestação dos filhos, por que que nós não clamamos para a manifestação do poder de Deus na nossa vida? Por que que nós não clamamos para a manifestação do poder de Deus na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país? Deus disse que não nascemos para reinar e vencer. Não podemos. Deus disse que nascemos para reinar e vencer. Não podemos nos conformar com menos. Nós temos que clamar por mais. Nós temos que buscar por mais. A pastora Lola ontem, ela pregou sobre a mulher do fluxo de sangue e imediatamente, quando ali foi um encontro, né? Um encontro de 12 anos. Jairo, Jesus estava no meio de uma multidão. Jairo, uma pessoa importante da cidade, referente, chega para Jesus e fala: mestre, a minha filha não está bem. Eu preciso que você vá lá em casa. Vá ver a minha filha, ela não está bem. Minha filha, ela está muito doente. Preciso do seu toque ali. Preciso do Senhor ali na minha casa. Jairo, então Jesus estava a caminho da casa de Jairo. Só que tinha multidão em torno dele. E Jairo estava ali na condição de espera. Mas ele foi até Jesus. Ao mesmo tempo, onde tinha um monte de gente ali em torno de Jesus, tinha uma mulher inconformada com a sua situação há 12 anos. Havia 12 anos em que ela estava sangrando. Havia 12 anos em que ela tinha pegado todos os seus recursos e já gasto tudo, porque ela não se conformou.
em estar naquela situação. Uma mulher que sangrava naquela época, uma mulher no período menstrual, naquela época era considerada impura, então ela nem poderia ficar próxima da sociedade. Mas a diferença daquela mulher, que muitas vezes é a diferença entre mim e você, é que se passasse 12 anos numa mesma situação, você iria se confortar para se conformar com a situação? Você iria se reaprender, adaptar a situação para você viver bem, mesmo que a situação seja desfavorável a você? Mas aquela mulher, ela não se conformou. Ela se confrontou. E ela falou, mesmo sem forças, mesmo sangrando, se eu chegar e tocar nas vestes de Jesus, como ele tem curado muitas pessoas, ele vai me curar também. E ela se esforçou. Ela se esforçou ao máximo. Isso mesmo, inconformados. Ela se esforçou ao máximo, ela enfrentou a multidão e ela conseguiu tocar nas vestes de Jesus. Ela tocou nas vestes de Jesus. E Jesus imediatamente falou, de mim saiu virtude. Quem me tocou? Quem que me tocou agora? Aí os discípulos falaram, mestre, mas todo mundo te toca. Como que você pergunta quem me tocou? E ela fala, mestre, eu te toquei e eu fui curada. E a pastora Lola ontem, ela enfatizou, não se acostume a sangrar. Quantas vezes situações da sua vida fez com que você sangrasse por dentro? Fisicamente intacto, sorriso intacto, olhar intacto, mas por dentro fez você sangrar. E você foi se conformando com essa situação que fez você sangrar por dentro. Não se conforme. Se levante. Incendeie por Jesus. Chame a atenção do seu mestre. E foi isso que ela fez. Tinha muita gente, mas só alguém tocou ali, diferente de Jesus, ao ponto de sair virtude. Enquanto isso, Jairo ali, esperando a hora dele, esperando o milagre dele. Ele ainda estava no trajeto, ele ainda estava no meio do caminho. Quantas vezes você está vendo as coisas acontecer na vida dos outros? Quantas vezes você está vendo situações dando certo? Isso, Romanos 12, não vos conformeis, mas transformai-vos. Quantas vezes você está vendo as coisas dando certo para o outro? E você fala, Jesus, e eu? E a minha vez, quando que vai ser? Jesus, será que vai ser mesmo? Ou eu vou me conformar de novo? Estou vendo na vida dos outros, mas eu não estou vendo na minha vida acontecer. Eu vou ter que me conformar? Eu vou ter que seguir? Ou eu já dou um decreto que Deus ainda não deu? Não, não vai dar certo. Vou ter que parar, vou ter que desistir. Mas esse decreto é você, para você se confortar. Não é o que Deus decretou ainda. E você nem tem buscado qual é o decreto de Deus para sua vida. E Jairo, ali chega a vez dele. Jesus chega na casa. Será que Jesus chegou tarde demais? Olha, sua filha morreu, Jairo. E aí Jesus falou, ela não morre, ela não morreu, ela dorme. A menina dorme. Todo mundo começou a rir ali. Eu já dei um basta em muitas coisas pelo fato de minha pessoa não aceitar mais viver aquilo que de fato o Senhor não quer. Parabéns. Isso é um ato de coragem. É um ato de coragem que envolve tudo. O corpóreo, porque o seu cérebro quer te parar. A alma, porque envolve as emoções. O espiritual, porque envolve um posicionamento diante de Deus.
chegou ali um momento em que foi decretado um fim. E muitas pessoas ali já aceitaram o fim. E essas pessoas, por ter aceitado o fim, elas estavam sendo inconvenientes. E essas pessoas sendo inconvenientes, elas tiveram que ser retiradas. Só ficou o pai e a mãe da menina, aqueles que queriam que o milagre acontecesse. Nossa identidade real é de vencedor. Aqueles que queriam que o milagre acontecesse. Tem pessoas que são desfavoráveis e que não, já que se acostumaram, e você vai ter que começar a filtrar as pessoas que vão ter que estar perto de você, a ambiência que você vai estar. Gente, eu cresci num ambiente de frequência baixa. Eu cresci num ambiente onde era um problema aqui, um problema ali, uma doença aqui, uma doença ali, uma perca aqui, uma perca ali. Nós temos que mudar os nossos ambientes para elevar o nosso nível, até mesmo de fé. Andar com pessoas que vão favorecer com que nós nos mantemos nessa condição de fé. E as pessoas inconvenientes que já decretaram um fim foram retiradas. E ali, Jesus falou, Talita cumi, menina, levanta-te. E a menina voltou. E ela ressuscitou para a alegria dos pais dela. Para a alegria daqueles que estavam esperando ela, o milagre. E ela foi se alimentar depois. E da mesma forma, a gente vê esse conformismo com Ana. Ana, ela teve que ficar inconformada. E ela clamou ao Senhor, ela incendiou por Jesus. O que precisa nós fazermos? Por que nós conhecemos, nós sabemos de Jesus, mas nós não incendiamos mais por Ele? É essa a grande questão nossa do momento. Nós até adoramos a Deus, mas nós não buscamos por mais dele. É mais, é todo dia. É todo dia mais. É todo dia uma transformação, é todo dia um milagre, é todo dia um toque dele. E se não for assim, a gente vai buscar até ser. É isso. Nós queremos que o reino venha. Se nós queremos que o reino venha até nós temos que incendiar pelo reino agora. Nós temos que demonstrar esse fervor agora. Se nós cremos, mas nós somos conformados, nós somos mornos. Nós somos pior do que aqueles que são frios. Porque aqueles que são frios, eles não estão meio termo. Aqueles que são frios já falaram, não quero. O pior é aquele que conhece, que anseia alguns momentos, mas que na prática não busca. Na prática é como quem é frio. Diante daquilo que sai da boca de Jesus, já aconteceu. No mundo espiritual já é uma realidade. Eu convido você a lembrar de todas as promessas que há na Bíblia. Todas as promessas que há para a sua vida. Todas. Independente da sua situação. Jesus, ele falou que eu vou ter muitos filhos. Jesus, ele falou que eu vou, Deus, ele falou que quem espera nele vai ver milagres. Enfim, várias coisas. Traga à memória aquilo que te traz esperança. E vem se enchendo das promessas de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Vai enchendo-se das promessas de Deus. Porque apesar de que a sua situação seja desfavorável, ainda não é a palavra final de Deus.
A palavra final de Deus é cada promessa que Ele lançou sobre o seu povo e que não vai voltar vazia, mas antes vai cumprir o que apraz o coração de Deus. É assim que ela vai retornar. Só quem crê no milagre está no ambiente de milagre. Nós temos que queimar por Jesus. Nós temos que crer no que Ele faz. Mas para nós crermos, nós vamos ter que nos encher dele. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu até trouxe aqui um copo. Esse copo ele está cheio. Se eu colocar mais coisas aqui, ele vai transbordar. E por que ele tá cheio e se eu não vou colocar mais coisas aqui? Porque perdão, me embananei aqui. Da mesma forma que esse copo tá cheio, e se eu colocar mais coisas aqui, vai interferir aqui nele. Se eu estiver cheia de fé, não vai ter espaço para que a dúvida haja no meu coração. Mas se eu começo a olhar para as tempestades, se eu começo a olhar para os problemas, é disso que eu vou estar me alimentando. E se eu estiver me alimentando disso, é isso que o meu coração vai incendiar, vai queimar. Na verdade, vai até se apagar. Pedro, quando foi andar sobre as águas, ele estava olhando para Jesus. Quando ele olhou para as ondas, a fé dele abalou e nesse momento ele começou a afundar. Quando você está cheio de fé, não vai ter espaço para dúvida. Então, diariamente, nossa fé tem que ser alimentada através do estudo da palavra de Deus, através de uma vida de oração, através de pessoas que nos edificam. Nós precisamos de pessoas que nos edificam. Nós precisamos de bases para nossas vidas. E nós precisamos ser inconformados em viver uma vida rasa diante de Deus. E o que nós faremos para chamar a atenção de nosso Deus? Como nós clamaremos? Nós vamos clamar de uma maneira tímida? Quem quer ver milagre, quem quer ver uma mudança, não vai clamar tímido, mas vai provocar esse ambiente. Quem quer ver uma transformação vai ser um agente transformador, vai ser um agente de milagres, agente provocador de milagres. Vai clamar e falar: Senhor, eu creio que o Senhor pode transformar a minha vida. Eu creio que o Senhor pode transformar a minha família. Eu creio que o Senhor pode transformar a nossa nação. Eu creio no seu poder. Eu creio na ação do seu Santo Espírito. Começar a falar palavras, mas não de uma maneira tímida. Talvez até a timidez seja uma barreira para você. Mas o seu Deus, ele é maior do que qualquer barreira, até mesmo maior do que a sua timidez. E em adoração ao seu Deus, você vence qualquer coisa, inclusive a sua timidez. Quando olhamos para as circunstâncias, acabamos afundando. Mas quando você olha para o autor e consumador da sua fé, Jesus, nada vai te parar. Aqui no louvor, olha para mim, fala assim: eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim. O que você vai fazer para Deus olhar para você?
Como que você vai incendiar na presença dele para que ele te veja? Como que você vai transmitir a mensagem? Falar, Senhor, eu quero uma mudança na minha vida, eu quero uma transformação na minha vida. Como que você vai demonstrar que realmente isso é importante para você? Você vai viver apagado, conformado? Ou você vai ser inconformado? Senhor, eu sou sua filha, eu sou seu filho, eu sou sua serva, eu sou seu servo. E o Senhor ainda me transformou em amigo, hein? Em amiga. Então, Senhor, eu quero mais do Senhor. Eu quero mais do Senhor na minha casa. Eu quero mais do Senhor na minha vida. Eu quero mais do Senhor aonde o Senhor pode me levar. O que Deus ele pode fazer para você? Tudo. Deus ele pode... O mundo está nas mãos de Deus. Então, o mundo é pequeno para o seu Deus. Então, não há limites para o seu Deus. Não há limites. Então, se não há limites, você pode clamar mais, você pode buscar por mais. Faça uma lista das áreas da sua vida. Lembre-se das promessas de Deus e determine, fale para Deus, Senhor, se a sua palavra diz que eu tudo posso naquele que me fortalece, esse projeto vai sair do papel. Senhor, se a sua palavra diz que o Senhor é a cura, que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, em nome de Jesus eu declaro que o diagnóstico que foi dado sobre a minha vida vai ser revertido e o seu nome vai ser glorificado através da minha vida. Senhor, eu declaro que o Senhor transforma vidas, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário por para que todo aquele que crê no Senhor ser salvo. Então eu declaro que a minha família é salva, é transformada pelo Senhor. Eu declaro, Senhor, que vidas são transformadas. Eu declaro que vidas são impactadas. Eu declaro que a sua palavra não vai voltar vazia, mas ela vai cumprir tudo o que agrada ao seu coração, Senhor. E é isso que eu quero viver. Apesar das dificuldades que vão vir para me parar, para me enfraquecer, como aquela mulher do fluxo de sangue, que já não tinha mais forças, mas se esforçou para parar de sangrar. E eu declaro, Senhor, que eu vou parar de sangrar várias áreas, na área emocional, na área de relacionamentos, na área familiar, na área financeira. Eu declaro a transformação do Senhor na minha vida. Eu sou uma pessoa que vai viver milagres, porque o meu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Lembra daquela frase? Não fale pro seu Deus o tamanho do seu problema, mas fale pro seu problema o tamanho do seu Deus. Comece a colocar, viver na prática, renovando a sua mente, vendo, eu posso mais. Eu posso chegar a níveis mais altos. Para o meu Deus nada é impossível. Não seja morno. Porque quem é morno, Deus vai vomitar da boca. E seja cheio, seja cheia de fé. Busque, Senhor, se for preciso, grite, Senhor, me ajuda na minha fé. Eu preciso mais do Senhor. Eu preciso incendiar pelo Senhor. Enche meu coração de fé para que não haja nenhum espaço para dúvida ou para aquilo que vai atrapalhar o mover do Senhor na minha vida. Se você for um copo cheio, não vai ter espaço para dúvida. Se você for um copo cheio de fé, não vai ter espaço para dúvida. Mas que você transborde fé sobre outras vidas. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela sua palavra. Obrigada por me ensinar. Obrigada por abrir os meus olhos. Obrigada por mostrar que sempre podemos viver mais. Obrigada, Senhor, porque não há limitações para o Senhor. As limitações são colocadas por nós mesmos, quando nós olhamos somente para os problemas. Senhor, mas eu declaro a partir de agora que não vamos ser conformados, que não vamos querer nos confortar,
E para nos confortarmos diante da dor, a gente se conforma com a situação. Nós não vamos ser mais assim. Nós vamos ser inconformados. Nós vamos receber vida e vivê-la de uma forma grandiosa, de uma forma intensa. E em tudo que fizermos, vamos colocar intensidade, vamos colocar vida. Inclusive no momento em que formos clamar ao Senhor, no momento em que formos buscar ao Senhor, nós vamos demonstrar o que queremos para nós. Nós vamos bater e vai se abrir. Nós vamos buscar e vamos achar em Ti. Senhor, e dessa forma, tal transformação não vai ficar retida só para nós, mas vai chegar a níveis tão grandes, onde vidas e cidades inteiras vão ser transformadas por Ti. Senhor, em nome de Jesus, que venhamos incendiar por Ti. Há fogo em seus olhos e que esse fogo incendeie o nosso coração. Quando o Espírito Santo desceu, foi como labaredas de fogo sobre a cabeça das pessoas. Que seja assim sobre nós nos dias atuais. Que venhamos ser inconformados, mas que venhamos renovar a nossa mente todos os dias em Ti. Vendo que podemos mais. Vendo que o milagre é diário, é constante, em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém. Quando Deus é prioridade nas nossas vidas, os problemas ficam insignificantes. Que frase, hein? Que frase. Que Deus abençoe vocês. Incendeiem por Cristo. Incendeiem porque há vida em vocês. E vivam essa vida de forma intensa. Tenha um ótimo dia.